Olá pessoal, está começando mais uma aula de matemática do sexto ano. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os números naturais. Tudo bem? Vamos lá. Então, a sequência dos números naturais, pessoal, ela é iniciada pelo zero e acrescentando sempre uma unidade. Então, nós teremos essa sequência. Então, começando do zero, 0 mais 1, nós temos 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e assim por diante. Os números naturais, eles são infinitos. Você pode pensar em um número e eu posso dizer um outro muito maior. Tudo bem? Os números naturais, pessoal, eles são representados utilizando a letra N. Então, onde você vê no seu livro a letra N, nós vamos estar se referindo aos números naturais. Tudo bem? Como está mostrando aí na tela, ok? Então, podemos visualizar também o conjunto dos números naturais, eles ordenados sobre uma reta e considerando o zero como a origem da nossa sequência. Vamos ver a imagenzinha aí, ó. Começando do zero, imagine que é como se fosse uma régua infinita. Começando do zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, todo número natural, pessoal, ele possui um sucessor, ou seja, um número que vem depois dele, ok? Então, ao acrescentarmos uma unidade a qualquer número da sequência, nós encontraremos o seu sucessor, tudo bem? E, se diminuirmos uma unidade de qualquer número da sequência, encontraremos o seu antecessor, ou seja, o que veio antes, tudo bem? Outra característica de fácil visualização na reta é a possibilidade, pessoal, de comparar dois números, ou seja, de verificar se um deles é maior ou menor que o outro, tudo bem? Numa sequência crescente, o que é uma sequência crescente? Do menor para o maior, tudo bem? O maior, pessoal, é sempre aquele que se encontra mais à direita. Então, existem símbolos matemáticos que são usados para comparar números. O símbolo, por exemplo, aí, ó, que está aparecendo, ele significa maior que, e o símbolo significa menor que, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente vai comparar o 3 e o 4, o 3 ele é menor do que o 4, ok? E se a gente for comparar o 12 e o 10, o 12 ele é maior do que o 10, tudo bem? Seguindo, então vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o número 522. Então, se eu diminuir uma unidade do 522, nós vamos ter o seu antecessor 521. E se eu aumentar uma unidade ao 522, nós vamos ter o seu sucessor, que é o 523. Tudo bem? Podemos também comparar um número natural com ele mesmo ou com outro número utilizando os símbolos de igual ou diferente, certo? Então, por exemplo, o 5 é igual a 5, certo? O 4 e o 6. O 4 não é igual ao 6, desculpa. Então, ele é diferente, ok? Então, os números naturais, pessoal, eles podem assumir várias funções no nosso dia a dia. Por exemplo, contar objetos, não é? No campeonato de futebol, nas tabelas de classificação, né? Nas distâncias entre as cidades, inclusive no seu RG e CPF, ok? Os números estão presentes em quase tudo em nosso cotidiano e fazem parte da nossa identidade e de nosso desenvolvimento intelectual. Por isso, pessoal, é importante a leitura e escrita de números no sistema de numeração decimal. Por exemplo, acompanhe comigo aí esse número que está em negrito aí na tela. Então, nós vamos ler esse número como 190.732.694. Então, esse número ele possui 9 algarismos. E partindo da direita para a esquerda, cada algarismo corresponde a uma ordem. Note que também separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 ordens. Vamos ver aqui, ó, na imagem. Cada grupo desses forma uma classe. Então, nós temos o quê? Cada algarismo está em uma ordem. Nós temos as ordens simples, as de milhares e a dos milhões e assim sucessivamente. Bilhões, trilhões e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, pessoal, pelo que foi exposto hoje, nós vamos fazer um pequeno exercício, tudo bem? Então, nós vamos completar a tabela abaixo, ok? Então, vamos lá. Ó. Nós temos o número 504. Então, nós temos que colocar o antecessor dele e o sucessor.
que é o antecessor? O antecessor é o que veio antes. E nós vimos para encontrar o antecessor, nós vamos subtrair uma unidade do número, certo? Então, se eu tenho o 504 menos 1, nós vamos ter o quê? Quem acertou, quem respondeu, 503. Já o sucessor é o número que vem depois. Então, para encontrar o sucessor de um número, nós vamos pegar ele e acrescentar uma unidade. Então, o sucessor que vem depois do 504 é 504 mais 1. Então, qual é o sucessor do 504? Acertou quem respondeu 505. Tudo bem? Agora, pessoal, observe o quê? Nós temos o sucessor, 771. Ou seja, eu estou atrás do número que sucedeu, né? Então, o número, para saber o número, nós vamos subtrair uma unidade do 771, que dá quanto? Acertou quem respondeu 770, ok? Então, para saber o antecessor do 770, antecessor é o que veio antes, então nós vamos subtrair uma unidade, que dá quanto? Muito bem, acertou quem disse 769, ok? Agora, na segunda questão, nós vamos comparar os números. Lembra que se nós temos dois números, nós podemos comparar utilizando dois símbolos, o símbolo de maior que ou menor que, ok? Então, vamos aqui na letra A, ó. 12 e 15. 12 em relação ao número 15, pessoal. O 12, ele é menor que. Muito bem, ele é menor do que o 15. Então, nós vamos utilizar o símbolo de menor que. 12 é menor que 15, ok? E também vale lembrar o quê? Entre o 12 e o 15. O 15 está mais à direita, ou seja, então ele é maior. Lembra que a gente tinha falado? O número que está sempre mais à direita é o número maior? Vamos lá, letra B. Analisando o 26 e o 19. Quem é o número maior? 26, certo? Então, 26, ele é maior do que o 19. Muito bem. E, letra C, nós vamos ter o 45 e o 234. Então, analisando o 45 em relação ao 234. O 45, ele é o quê? Menor que 234. Tudo bem? Agora, na terceira questão, nós vamos escrever como se lê cada número, ok? Preparado? Então, letra A. Como é que você lê esse número? Lembra que a gente tinha falado que cada algarismo está numa ordem e eles são divididos em classes? Então, como é que nós vamos ler esse número aí? Na letra A. Então, vamos lá na letra A? Então, na letra A, nós vamos ler esse número 15.249.000. Tudo bem? Agora, na letra B, nós vamos ter o quê? Como é que nós vamos ler esse número que está aí na letra B? Vamos lá? Então, esse número é o quê? 789.344. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi mais uma aula de matemática. Vamos retomar um pouquinho do que nós vimos hoje. Então, nós falamos dos números naturais, nós vimos que ele é um conjunto infinito. Você pode pensar em um número natural e eu posso falar um outro muito maior. Nós utilizamos a letra N para representar o conjunto dos números naturais. Nós vimos que os números estão presentes em várias situações do nosso dia a dia e que, para que a gente possa ler os números e escrevê-los, nós temos que observar que cada número ocupa uma ordem e a cada 3 ordens nós vamos ter as classes simples, as classes de milhar, as dos milhões, bilhões e assim sucessivamente. Tudo bem? E quando a gente tem 2 números, nós podemos compará-los. Ou ele vai ser maior que um ou menor que outro, ou vai ser igual ou diferente. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acessar essas e outras aulas. Tudo bem? Até a próxima e tchau, tchau. Matemática Fundamental, o vídeo de hoje é sobre números naturais.
Então, nós temos o conjunto dos números naturais. Nós começamos contando do 0 até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Até o infinito. Não entra nesse conjunto de números naturais números decimais, né, com vírgula. Não entra frações. Não entra números negativos, tá? Então, o conjunto de números naturais é somente do 0 com números positivos até o infinito, sem vírgula, sem frações, etc. Então, esse conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúscula, e como todo conjunto, os elementos são enumerados entre chaves, né? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, N é igual 0, 1, 2, 3, até o 13, com as reticências. A reticências indica que o conjunto é infinito, né? Agora, nós temos também a opção do N com asterisco. Quando vocês virem essa representação, é porque no conjunto não entra o 0. Então, se é um N com asterisco, você vai enumerá-lo a partir do 1. Do 1 em diante até o infinito, né? Então, essa é a diferença do N para o N com asterisco. Então, os números naturais podem ser comparados usando alguns símbolos. Então, eu botei aqui um exemplo de uma lista, né? 10 maçãs, 5 peras, 2 abacaxis, 12 bananas e 12 ovos. Então, vamos ver como que nós podemos fazer algumas comparações usando símbolos. O primeiro exemplo que eu botei é o número de maçãs é maior que o número de peras. Então, a gente põe lá, ó, 10 maior que 5. Então, esse símbolo, né, esse V deitado, né, com a abertura para o número maior, né, nós temos ele maior que, né, com a abertura para o lado esquerdo. Então, 10 é maior que 5. Outra comparação. O número de abacaxis é menor que o número de peras. Então, se a gente tem esse Vzinho com a abertura para o lado direito, então ele significa menor que, né? Ou seja, a abertura tem que ficar sempre para o lado do número maior, né? Então, 2 é menor que 5. Outra comparação que nós podemos fazer é com o número igual, né? Com o símbolo de igual. O número de ovos é igual ao número de bananas. Esse a gente conhece bem, né? Então, tá lá, 12 igual a 12. Agora, nós temos também o diferente, que é esse igual com cortado, né? Então, o número de maçãs é diferente do número de abacaxis. Então, 12 é diferente que 2, né? Então, esses são alguns símbolos que nós podemos usar para comparar números naturais, né? Maior que, menor que, igual e diferente. Temos também como colocar os números em ordem. Eu peguei o mesmo exemplo aqui da lista, e aí nós temos a ordem crescente. A ordem crescente é do número menor para o número maior. Então, a ordem crescente, nesse caso, ficou 2, 5, 10 e 12. Mas nós temos também a ordem decrescente, que é do maior para o menor. Então, nesse caso, a ordem decrescente ficou 12, 10, 5 e 2. Então, vamos ver uma atividade. Vocês vão preencher com os sinais maior que, menor que ou igual. Então, está aqui a primeira comparação, 12 e 4. Eu vou dar 3 segundos. Então, nós temos aqui a resposta, 12 é maior que 4. Né? Então, o V deitado com a abertura para a esquerda. Próxima comparação, 3 segundos. Então, nós temos aqui 25 é menor que 105.
Então, nós estamos usando o símbolo menor que é com a abertura para o lado direito. Próxima comparação. 10 é igual a 10. Então, nós temos aí o símbolo de igual. Aí vocês podem me perguntar, Liana, mas como é que eu vou digitar esses símbolos, né? Eu estou escrevendo um texto, estou fazendo um trabalho, como é que eu vou digitar o maior que, o menor que, né? Em muitos teclados tem já esses símbolos, né? O maior que, o menor que e o igual. Então não fica tão difícil. Já aquele sinal de diferente, que é o igual cortado, praticamente nenhum teclado de computador tem aquele símbolo. Então você tem que entrar e inserir símbolos e ali você procurar, né, na tabela que vai aparecer, né, na caixa de diálogo que aparece, você tem que ir lá procurando até encontrar esse símbolo que tem. Ele tem lá, é só procurar. O igual cortadinho no meio, tá? Eu tenho uma aula de Word que explica sobre inserir símbolos, né? Então, eu posso até deixar o link para quem quiser aprender a fazer isso lá no Word, tá bom? Então, vamos continuar. O nosso blog é matemáticafundamental3.blogspot.com.br. Não deixe de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você acha que algum conhecido seu vai gostar de ver esse vídeo, vai gostar desse conhecimento, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.